Primeira leitura que nós acabamos de ouvir, a intitulada leitura como livro dos Atos dos Apóstolos, se trata dos primeiros passos da igreja nascente. Eis que Jesus tinha partido. Eis que Jesus já não estava mais entre nós, corporalmente, mas continuava espiritualmente, e Ele mesmo tinha falado que me acolher nesse mundo nunca ficará sem a minha presença. A pior tristeza, meu irmão, que pode ocorrer na vida de qualquer ser humano, é a falta da presença de Deus. Neste mundo pode nos faltar tudo, menos a pessoa de Deus. Não tem nada nesse mundo que possa ser tão preciosa, que possa ser tão precioso como o lugar que Deus deve ocupar na nossa história, na nossa vida. Se com Deus nós já temos tantas provações, se com Deus às vezes o dia amanhece com sol, às vezes amanhece sem sol, às vezes o dia brilha na alma de cada um e às vezes parece que a nossa alma está perdida no mundo de trevas. Imagina sem a presença dele, que é o dono de tudo, e foi ele que criou tudo e criou a todos. Cada um, meu irmão, procurando compreender bem o sentido da palavra. Ninguém pode compreender bem a palavra de Deus se não compreende a missão da igreja. Porque ninguém jamais viu a Deus. E neste mundo ninguém pode ver a Deus. Mas quando a gente compreende bem a missão da igreja, eis que a gente já deu o primeiro passo. Mas não pode ser qualquer portinha. Não pode ser uma porta que hoje é igreja, amanhã é boteco. Não pode ser uma porta que amanhã é boteco e depois é restaurante. Não pode ser uma porta que hoje é restaurante e na semana que vem é bar, porque parece que esse nome igreja virou brincadeira. Não mexa com quem está quieto. É um ditado bem antigo. Não mexa com a paciência de Deus. Veja Saulo na primeira leitura. A que ponto chegou Saulo quando não conhecia a pessoa de Deus? Ele era tão radical, ele era tão fanático, que ele matava as pessoas em nome de Deus. Eu tenho medo, meus irmãos. Se por causa do fanatismo, por falta do conhecimento da palavra de Deus, a gente não poder dizer um dia que é cristão. Que tristeza, se o mundo se continuar mais covarde, mais pagão do que já está. É sofrimento para todos. Paulo experimentou isso no coração. Paulo experimentou isso na alma, mas o dia que Paulo
conheceu Jesus, o dia que Paulo conheceu os mandamentos de Deus, eis que tudo transformou. Eis que tudo mudou. Paulo tinha prazer em matar em nome de Deus. Que Deus é esse, Saulo? Saulo, que Deus é esse que mata em nome de Deus? Mas o dia que Saulo estava a caminho para a matança, e ele encontrou com Deus a caminho de Damasco, eis que tudo transformou. Eis que tudo mudou. Os mandamentos, meus irmãos, pelo qual nos falou a segunda leitura, são setas que vão nos mostrando o caminho para o bom cristão e para a ovelha acompanhar o pastor. Mas também pode ser setas que mostram o caminho contrário, como mostrou para Saulo. Saulo, caríssimos, tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas era um conhecimento pelo qual não tinha a aprovação da igreja. Saulo conhecia profundamente a palavra de Deus, mas não era um conhecimento na base do decoreba, como muitas vezes a gente vê, a pessoa decora uma frase e acha que já fez um curso de teologia. A pessoa conhece a Bíblia hoje e acha que já pode fazer o que quer com a palavra de Deus. Não é bem assim, meu irmão. Igreja, ninguém, homem nenhum, tem o poder para fundar igreja. Enquanto os homens estão fundando igreja, a igreja que Deus afundou está sendo afundada. A igreja, meu irmão, é muito anterior a todos nós. A igreja é muito mais antiga do que todos nós. Os judeus, 5.000 anos antes do Cristo, tem livros que muito mais antigos já conheciam o Deus de Israel, já conheciam Javé, já conheciam Adonai, mas tinham aqueles radicais, tinham aqueles fanáticos, e foram os fanáticos que mataram Jesus. Foram os fanáticos que levaram Deus para a cruz. A cruz não era lugar para Deus morrer. A cruz era lugar para bandido, era lugar para ladrão, era lugar para anarquista. Mas depois que Jesus passou na cruz, eis que ela se tornou lugar de remissão. Ninguém pode entrar no céu se durante a vida que tiver nesse mundo não carregar bem a sua cruz. Não passe a sua cruz para o próximo. É muito comum a gente ver no nosso Brasil os jeitinhos na fila de INPS,
os jeitinhos na fila de banco, os jeitinhos para todos os segmentos humanos. Não misture a igreja com isso. Para você entrar no reino do céu, você tem que carregar bem a cruz pela qual Deus te deu. Não precisa você ficar procurando cruz. Não precisa, porque ela aparece. Ela aparece, e o importante é quando ela aparecer, você estiver tão revestido do Cristo. É importante que quando a cruz aparecer, você se sentir que está enxertado na verdadeira videira, na vinha do Senhor nosso Deus. No domingo passado nós víamos o Senhor se apresentar como o bom pastor. Eu sou o pastor da sua vida. Neste domingo, nosso Senhor nos apresenta como a verdadeira videira. Nós somos a vinha do Senhor. Aquele que não estiver enxertado na verdadeira videira será arrancado. Será arrancado da terra onde Deus colocou cada um de nós. E tem mais. Deus esperou de cada um de nós que nós dessemos frutos saborosos. Deus esperou de cada um de nós frutos doces. No entanto, a gente apresentou para Deus frutos azedos, frutos amargos. Estes serão arrancados da vinha do Senhor nosso Deus. Todo aquele que não estiver enxertado na verdadeira videira, não conheceu ainda quem é Deus. Não fique batendo cabeça para lá. Não fique batendo cabeça para cá, mas coloque-se no caminho certo. Coloque-se no caminho do bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem, meu irmão, outro caminho. Não tem outra igreja. Não tem, meu irmão, outra palavra. A igreja é tão antiga, muito mais antiga do que nós. Muito mais antiga do que o próprio Cristo, mas depois que Jesus passou por esta terra, ele abriu a porta para que todos nós pudéssemos passar. Não dê fruto azedo. Não coloque a mão na cumbuca. Se tantas e tantas vezes já experimentamos momentos de sofrimento, se tantas e tantas vezes já sentimos às vezes a ausência de Deus, entre nas portinhas da vida para ver como é que é. Entre para você ver. É uma confusão na sua cabeça e você sai pior do que entrou. Fico eu às vezes a pensar que eu entrei muito jovem para a igreja. E depois de anos e anos, quase que o mundo ainda me roubou. E fico eu às vezes a pensar se na igreja que Deus fundou,
E disso a gente não pode ter dúvida, tá? Não comece a colocar interrogação na sua cabeça, senão o mundo te pega. Se na igreja pela qual Deus derramou o seu sangue, se na igreja pela qual temos a Eucaristia aos domingos, se na igreja pela qual temos a Mãe de Deus, a Virgem Maria, se na igreja pela qual Deus instituiu o Papa para reger a igreja, ela já tem problemas. Imagina na igreja criada por homem. Imagina nas portinhas que a gente vê por aí. A vinha não produz. E se produzir, produz frutos azedos, frutos amargos. Vamos colaborar com a igreja, meu irmão. Não é apenas colaborar com um dízimo, não é apenas colaborar participando de uma pastoral, é vestir a camisa, é se sentir membro da verdadeira igreja. Carregue no seu peito esse nome de católico. Carregue no coração esse nome de católico. Você sabe, esses dias eu estava em Minas, quando eu cheguei para visitar meu sobrinho, esses dias, na casa dele, estava lá um panfletozinho no portão. Sou católico e não me encha paciência. Sou católico e não me encha a paciência. E segundo ele, há poucos dias apareceu batendo a campainha lá, e ele, quando atendeu lá o interfone, nós somos os testemunhos de Jeová. Ele falou, então pode entrar, porque tem aqui roupa para lavar, tem terreiro para varrer, tem quintal para capinar. Não ficou um ali no portão, né? Meu irmão, para terminar essa nossa reflexão, minha mãe, muito antiga, mas não é porque é minha mãe, mas tinha uma sabedoria natural que eu sinto uma santa inveja. Ela falava, quando a gente vê um cacho de banana, madurinho, numa estrada que toda hora passa gente, tem coisa errada ali. Tem coisa errada ali. Então isso pode servir para nos ajudar nos nossos dias, pela qual tanta gente fala de igreja. Mas tão poucas pessoas se sentem igreja. Esse cacho de banana madura na estrada pode nos ajudar a perceber que tem muita gente falando de Deus, mas tem pouca gente falando com Deus. E esse mundo passa rápido, tá? Passa muito rápido. Quando a gente vê, já perdeu os cabelos, quando vê, já tem inúmeras marcas no rosto, e quando a gente vê, a gente já está partindo. Veja minha sobrinha, que imaginava que ela ia partir naquele dia. Nem ela tinha noção daquilo, né? A minha irmã, apesar de estar doente, né? E os anos avançados, mas ninguém espera a morte. Todo mundo espera vida e vida longa, né? Mas veja como que é a vida. Num dia morre a mãe, no outro dia, quando está enterrando a mãe, a filha morre. E no outro dia, o irmão vai internado. Dá para misturar os parafusos e pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu sou o próximo?
Então, que ninguém tenha medo. Que ninguém tenha medo, porque quem passa para o lado de lá está seguro. Do lado de lá não tem briga, do lado de lá não tem rixa, do lado de lá não tem insegurança. Quem passa para o lado de lá bem, melhor vai ficar ainda quando experimentar aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Mas não pode ser na base do que eu acho, do que eu penso. É certeza de que Deus existe. Não conhecemos totalmente, mas a palavra dele nos mostra, como hoje nos mostrou: eu sou o tronco e vós sois os galhos, os ramos. Quem não estiver enxertado na verdadeira videira não pode entrar no reino. Que não conheceu Jesus quando ainda nesse mundo estava. Vamos conhecer Jesus. Mas não é aquele Jesus que tantas e tantas vezes as pessoas apresentam para a gente, mas um Jesus comprometido com a vida, um Jesus responsável, um Jesus comprometido com os meios sociais e, sobretudo, com a igreja, que nós somos o povo de Deus. Amém? Creio em Deus Pai,